Antes de começarmos, uma confissão. Este episódio é o primeiro de uma série difícil. Difícil porque vai exigir de você algo que o Brasil de hoje quase não pede mais: tempo. Tempo para escutar três professores que estão mortos há décadas, mas que ainda têm muito a dizer sobre quem nós somos e sobre quem nós podemos ser. Se você está no carro, no ônibus, na esteira, no quarto, tudo bem, mas se puder, desligue as outras telas. O que vai começar agora não compete com o algoritmo. Ele propõe outra coisa. Rio de Janeiro, 1932. Um homem de óculos, terno discreto, assina um documento ao lado de outros 26 intelectuais. O documento se chama Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova. Eles propõem uma coisa simples e revolucionária: uma escola pública, gratuita, laica e científica para todo o povo brasileiro. O presidente vai engavetar. Rio de Janeiro, 1985. Um homem alto, magro, com voz forte, caminha por um canteiro de obras. Operários levantam um prédio diferente, com quintal, refeitório, biblioteca, quadra coberta. Não é só prédio, é um CEP, Centro Integrado de Educação Pública, escola de tempo integral para os filhos da periferia. Ele vai construir 500. 15 anos depois, a maioria estará abandonada. Angicos, Rio Grande do Norte, 1963. Um professor desenha uma palavra na terra com um graveto: tijolo. Em volta dele, 16 adultos analfabetos, pedreiros, lavradores, mulheres com bebê no colo. Em 40 horas, eles estarão lendo. Em um ano, o método estará proibido em todo o país. 3 cenas, 3 décadas, 3 tentativas diferentes de educar o Brasil. As 3 foram derrotadas pelo mesmo país que precisava delas. E mesmo assim, as 3 deixaram aberto para nós exatamente como educar e o que fazer com essa educação quando ela, enfim, acontecer. Os homens dessas 3 cenas se chamavam Anísio Teixeira, Darcy Ribeiro e Paulo Freire. Eu os convidei para conversar. Eles aceitaram. Professor Anísio, o senhor foi o mais velho dos 3. Foi o que sistematizou o que os outros depois levaram para a rua. Comece o senhor. Obrigado. Eu nasci num Brasil onde apenas filho de gente rica estudava. Era um país de letrados que governava um país de analfabetos. Educação era distintivo de classe, não direito de cidadão. Em 1932, eu e mais 26 colegas escrevemos um documento dizendo o óbvio: educação não é privilégio, é direito público subjetivo, igual ao direito de comer, igual ao direito de andar nas ruas. Sem isso não há república. Há, no máximo, uma aristocracia disfarçada de democracia. O documento dizia: escola pública, gratuita, laica, obrigatória, de tempo integral, para todos. Foi engavetado por Vargas, mas o princípio ficou, e ele continua válido em 2026, talvez mais válido do que nunca. Estudei nos Estados Unidos com John Dewey. Aprendi uma coisa que mudaria a minha vida toda. A escola não é preparação para a vida. A escola é vida. Isso significa que a criança não pode passar 8 horas sentada decorando coisas que ela nunca vai usar. Ela precisa fazer. Plantar, construir, calcular um problema real, escrever sobre o que ela viu na rua, discutir o jornal, resolver o conflito da sala.
Aprender fazendo, esse é o método. E não há nada de novo nele. É apenas o que toda criança humana fez antes da invenção da escola ruim. A escola brasileira foi pensada para excluir. Currículo enciclopédico, professor no alto, aluno em silêncio, prova decoreba. É um aparelho de seleção social travestido de instrução. Quem sobrevive a ele, sobrevive apesar dele. Por isso eu fundei o INEP, Instituto Nacional de Estudos Pedagógicos, e a CAPES, porque a educação precisa ser tratada como ciência, não como vocação. Vocação é boa para a freira. Para educar 80 milhões de brasileiros, precisamos de método, dados, planejamento, avaliação, correção de rota. Como um engenheiro corrige uma ponte. Como um médico ajusta um tratamento. O Brasil nunca levou isso a sério. Cada governo desmonta o que o anterior construiu. Cada ministro acha que a educação começa com ele. É por isso que somos um país de iletrados funcionais, com diploma na parede. Professor Darcy, o senhor pegou o que o Anísio sistematizou e tentou colocar em escala. Construiu uma universidade, depois construiu 500 escolas. Como o senhor vê o que o Anísio acabou de dizer? Anísio tem razão em tudo. Sempre teve. Eu fui aluno dele no sentido largo da palavra. Tudo o que eu fiz tentando aplicar o que ele já tinha pensado. Mas eu vou acrescentar uma coisa que aprendi na pele. Educar é tempo. Não dá para educar uma criança em 4 horas por dia. Não dá. É mentira pedagógica. O moleque chega na escola, mal senta, mal come, mal aprende, mal brinca e já voltou para a rua. A escola brasileira de 4 horas é uma fraude. Não é escola, é depósito de criança. O CIEP que eu construí com o Brizola tinha 8 horas. Café da manhã, almoço, lanche. Biblioteca, esporte, música, arte, ciência, língua. Médico, dentista, assistente social na escola. Era uma escola digna do filho do pobre. Do tipo que o filho do rico já tem desde o nascimento. Construímos 500. Os sucessores demoliram a maioria. Não por incompetência, por projeto. A elite brasileira é a mais hostil ao próprio povo de toda a história mundial. Eu escrevi isso e mantenho cada vírgula. Em qualquer país sério, a elite quer educar o povo porque entende que sem povo educado, o país não vai a lugar nenhum. Aqui não. Aqui a elite prefere um povo ignorante, dócil, fácil de manipular, fácil de explorar. É escolha consciente. Por isso, o CIEP foi demolido. Não porque era caro, era. Não porque era difícil de gerir, era. Foi demolido porque ameaçava produzir, em uma geração, uma classe trabalhadora com nível de leitura, com cultura, com noção dos próprios direitos. E isso, no Brasil, é considerado subversão. E a universidade? Eu ajudei a inventar a Universidade de Brasília. Pensei a UNB para ser diferente. Universidade que pensa o Brasil, não que importa pacotinhos da Europa e dos Estados Unidos. Em 64, os militares invadiram, prenderam professor, expulsaram aluno, mataram a alma da UNB em 3 dias.
50 anos depois, a universidade brasileira ainda reproduz a elite que ela deveria contestar. Universidade que não pensa o povo brasileiro não é universidade. É escolinha de luxo financiada pelo pobre para formar quem vai mandar nele. Professor Paulo, o senhor foi o que pegou tudo isso e foi para debaixo do pé de manga, com o lavrador, com a empregada doméstica, com o adulto que nunca tinha segurado um lápis. O que o senhor tem a dizer depois desses dois? Querido Anísio, querido Darcy, vocês dois disseram tudo o que eu também penso. Mas permitam-me uma atenção. A escola que o Anísio quer, de tempo integral com método, ela ainda pode ser bancária. O que é bancária? É a escola onde o professor é o que sabe, o aluno é o que não sabe, e a aula consiste em depositar conhecimento na cabeça do aluno como quem deposita dinheiro num cofre. Isso é opressão, mesmo quando o conteúdo é de esquerda, mesmo quando o método é moderno. Bancária é a postura, não o conteúdo. A alternativa é a educação dialógica. Professor e aluno se reconhecem como sujeitos que sabem coisas diferentes. O lavrador sabe a terra, sabe o ciclo, sabe a fome, sabe o patrão. O professor sabe a palavra escrita. Os dois se educam juntos, mediados pelo mundo. Ninguém educa ninguém. Ninguém educa a si mesmo. Os homens se educam em comunhão. Por isso, em Angicos, eu não comecei ensinando o ba-be-bi-bo-bu. Comecei perguntando: o que vocês fazem no dia? Por que vocês vivem como vivem? De quem é essa terra? Quem ganhou com vocês não terem estudado? A leitura da palavra é precedida pela leitura do mundo. Antes de ler tijolo, o lavrador já lia o tijolo. Sabia o peso dele, o preço dele, quem o produzia, quem ganhava com a obra. Eu só precisei pegar essa leitura do mundo dele e colocar a palavra escrita em cima. Em 40 horas, 16 adultos estavam lendo. Não porque eu fui gênio, porque o método respeita o sujeito. Em um ano, os militares proibiram. Por quê? Porque um povo que sabe ler o mundo é difícil de manter na servidão. Eu uso uma palavra que muita gente já gastou: conscientização. Não é doutrinação. Não é eu chegar com a verdade pronta e enfiar no outro. Isso seria educação bancária com fantasia de revolução. Conscientização é processo. É quando o sujeito, em diálogo com outros sujeitos, olha para a própria vida e percebe: isso aqui não é destino, isso aqui é história. E história eu posso mudar. Esse momento, esse instante em que o oprimido percebe a própria opressão como construção histórica e, portanto, desconstruível, esse é o instante pedagógico mais importante de uma vida. Toda a pedagogia do oprimido é tentativa de criar as condições para esse instante acontecer. Os três disseram, mas eu percebo que vocês concordam menos do que parece. Professor Paulo, o senhor já disse na sua fala que a escola que o Anísio defende pode ser bancária. Isso é tensão grossa. Pode aprofundar? Querido Anísio, eu admiro o seu projeto. Tempo integral, currículo amplo, método científico. Mas eu preciso perguntar: no seu CIEP, no seu Centro Educacional Carneiro Ribeiro, o aluno é sujeito ou objeto? Porque ter 8 horas de escola não basta. Pode-se ser oprimido 8 horas por dia em vez de 4. A pergunta que eu faria é: quem decide o currículo? Quem escolhe o que se estuda? O lavrador entra na escola para ser civilizado pela cultura urbana, ou ele entra para ter sua cultura reconhecida como saber e expandida em diálogo? Paulo, sua pergunta é boa e justa. Eu reconheço que o meu projeto, como qualquer projeto institucional, corre o risco de virar máquina. Toda escola pode ser opressão se o professor for opressor.
Mas eu vou tensionar de volta. O seu método dos círculos funciona com 20, com 50. Não sabemos se funciona com 40 milhões de crianças brasileiras em idade escolar. Para escalar, precisa de instituição, precisa de currículo, precisa de formação massiva de professores, precisa de Estado. Sem instituição, o método freiriano fica restrito a experiências locais e inspiradoras que nunca chegam ao filho do pobre em escala. E o filho do pobre não tem 50 anos para esperar a comunhão acontecer. Querido Darcy, eu te admiro tanto. Os CIEPs foram bonitos, mas você os construiu de cima para baixo. O povo do bairro foi consultado sobre como ele queria a escola dos filhos? Você sabe melhor do que ninguém. O que vem de cima, mesmo com a melhor das intenções, tende a ser ressentido por quem está embaixo. Vira objeto, não conquista. E o que é objeto, o povo não defende. Por isso a elite conseguiu demolir tão fácil. O povo nunca chegou a sentir o CIEP como dele. Paulo, você tem razão, em parte. Eu construí de cima porque não havia tempo. O Brizola tinha 4 anos de mandato. Se eu fosse esperar comunhão acontecer em 500 bairros, não construía nada. E o filho do pobre continuaria sem escola decente. Mas você toca numa ferida real. Eu confesso, a gente devia ter casado mais o seu método com a minha escala. Devia ter círculo freiriano dentro do CIEP. Devia ter associação de moradores decidindo parte do currículo local. Eu não fiz. Não por discordar, por pressa. E a pressa, no Brasil, é quase sempre derrota. Anísio, já que estamos abrindo o peito, eu também tenho uma cobrança contra você. Você foi meu mestre, mas você acreditou demais no Estado brasileiro. Acreditou que o INEP, a CAPES, os planos, os dados, os relatórios iam ser usados. Eles foram engavetados. Anísio, o Estado brasileiro não é o Estado americano. Aqui o relatório vira pó, o dado vira slogan, o plano vira propaganda. Você acreditou demais na máquina. A máquina trabalha contra o povo nesta república. Darcy, você acerta. Eu acreditei. Eu fui ingênuo. Vargas me usou e me descartou. Os militares me afastaram. Em 71, caí num poço de elevador num Brasil que preferiu me apagar. Mas eu pergunto, qual é a alternativa? Sem Estado, como educa-se 80 milhões de brasileiros? Sem instituição, como se chega à criança de Lábrea, à criança de Itacarambi, à criança do interior do Maranhão? Pode ser que eu tenha acreditado demais, mas não há república sem Estado funcional. E a tarefa, talvez, não fosse abandonar o Estado, mas conquistá-lo. Coisa que nem você, nem o Paulo, nem eu conseguimos fazer em vida. Professores, eu preciso fazer uma confissão. Vocês morreram em 71, em 97. O Brasil que vocês deixaram não é o Brasil que existe agora. Os 3 passaram a vida combatendo a escola bancária. Eu preciso contar para vocês o que veio depois, coisas que nem vocês, nem ninguém previu. Posso fazer 4 perguntas, 4 provocações do Brasil de 2026. Vocês respondem como puderem. Primeira provocação. Hoje, qualquer adolescente brasileiro tem no bolso uma máquina que escreve melhor que ele, que traduz,
que ensina, que programa, que faz redação de vestibular. Em 18 meses, o ChatGPT alfabetizou mais gente do que o MEC em 30 anos. A pergunta é direta: essa máquina é a libertação que vocês sonharam? Ou é a educação bancária turbinada, onde agora o cofre não é mais o cérebro do aluno, é o cérebro da inteligência artificial, e o aluno virou apenas um digitador de perguntas? Burrinho, essa pergunta me deixou em silêncio, porque a resposta honesta é: não sei. Toda a minha pedagogia pressupõe o diálogo entre seres humanos, mediados pelo mundo, sim, mas seres humanos. Uma máquina não é sujeito, ela não sofre, não ama, não morre, ela não tem mundo. Se o jovem brasileiro conversa mais com a máquina do que com outros jovens, estamos perdendo a comunhão. E sem comunhão, não há libertação. Há apenas solidão tecnologicamente assistida. Mas eu não posso ser ingênuo do outro lado. A máquina pode ajudar o lavrador a ler o contrato, pode ajudar a mãe a entender a receita do médico, pode dar ao pobre o acesso que a elite sempre teve a tutor pago. O método é o mesmo, depende de quem usa e para o quê. Se a IA é usada como círculo, ela liberta. Se é usada como cofre, ela bancariza. Segunda provocação, e essa é dura. Anísio, o senhor sonhou com a escola de tempo integral. Bom, ela existe agora, só que ela se chama TikTok, Instagram, YouTube. O jovem brasileiro de 2026 passa em média 7 horas por dia em algoritmo, mais do que o tempo que ele passa na escola, mais do que o tempo que ele passa com a família. Essa é a escola integral dele, só que ela foi privatizada, viciante e otimizada para o engajamento, não para a libertação. Como o senhor reage a isso, professor Anísio? Burrinho, você me trouxe a notícia mais triste de toda essa conversa, porque a escola integral que eu sonhei foi sequestrada antes mesmo de existir oficialmente. 7 horas por dia de educação. Isso é exatamente o que eu queria. Só que quem está educando essa criança não somos nós. É um algoritmo, cujo objetivo declarado é manter a criança na plataforma, cuja métrica de sucesso é a quantidade de tempo grudada na tela, cujo financiador é a publicidade. Isto não é educação. É o oposto da educação. É anti-educação engenheirada por bilhões de dólares. E o que me dói mais? Enquanto a elite mundial protege seus próprios filhos do TikTok, Steve Jobs não deixava os filhos usarem iPad. Os engenheiros do Vale do Silício mandam os filhos para escolas Waldorf sem tela. O filho do pobre brasileiro é deixado 7 horas por dia no fluxo automático. Repetimos o velho roteiro: um instrumento para os filhos da elite, outro para os filhos do povo. Terceira provocação. A única instituição presente nas periferias brasileiras hoje não é a escola pública, não é o partido, não é o sindicato, não é a universidade. É a igreja neopentecostal. Ela tem o que vocês não tiveram: capilaridade, presença diária, comunidade afetiva, sentido de pertencimento e uma resposta, qualquer resposta, para o sofrimento real do brasileiro pobre. Professor Darcy, vocês perderam para Deus. Burrinho, você não me feriu. Você me revelou. Nós perdemos para a igreja neopentecostal não porque ela é melhor que nós. Perdemos porque ela apareceu na hora em que nós sumimos. A esquerda brasileira abandonou as periferias depois da redemocratização. Foi para os gabinetes, foi para a universidade,
foi para os ministérios. Deixou o povo sozinho. E nesse vácuo chegou o pastor. O pastor está lá, toda terça-feira, toda quinta-feira, todo domingo. Ele visita o doente, ele consola a viúva, ele empresta dinheiro para o desempregado. Faz exatamente o que o partido devia fazer e parou de fazer. Eu não disputo Deus com ninguém. Deus é livre. Mas eu disputo presença. A esquerda brasileira só vai voltar a falar com o povo quando aprender o que a igreja neopentecostal entendeu primeiro. Sem presença diária, não há vínculo. Sem vínculo, não há projeto. E o povo, com toda razão, vota em quem aparece. Quarta provocação, e essa fecha o ciclo. A geração que vocês querem educar foi convencida de uma coisa que vocês três combateram a vida inteira, de que tudo é mérito individual. Se você não conseguiu, é porque é fraco. Se você não estudou, foi preguiça sua. Se você não tem dinheiro, é porque não se esforçou. O jovem brasileiro de 2026 internalizou a culpa estrutural como falha pessoal. Ele se odeia. Ele acha que é o problema. Como dialogar, professor Paulo, com um jovem que já se condenou antes de qualquer um chegar perto? Burrinho, esse jovem é o oprimido perfeito, porque o oprimido perfeito é aquele que introjetou o opressor, que não precisa mais ser oprimido de fora, ele se oprime sozinho. Eu chamei isso em 68 de hospedagem do opressor na consciência do oprimido. Como dialogar com ele? Com paciência, com amorosidade, sem julgá-lo pela autocondenação que ele aprendeu. A primeira coisa que esse jovem precisa ouvir é que o problema não é ele, que ele não nasceu fraco, que ele não escolheu nascer no bairro errado, da família pobre, na escola sucateada, que ele foi estruturalmente posicionado num lugar onde fracassar era a maior probabilidade. Mas, e aqui está o pulo do gato, eu não posso dizer isso como discurso. Tenho que ajudá-lo a descobrir isso ele mesmo, em diálogo. Senão eu reproduzo a bancária, outro depósito de ideia na cabeça dele. A conscientização da culpa estrutural é a tarefa pedagógica mais urgente do Brasil de 2026. Sem ela, não há partido, não há rede, não há nada. Há apenas 10 milhões de jovens convencidos de que merecem o que recebem. Professores, permitam-me uma última pergunta, a mais difícil. Vocês três falam em educação, em conscientização, em projeto, em método, em tempo. Tudo isso é necessário, mas o jovem brasileiro que nos escuta neste momento talvez esteja se perguntando algo mais brutal. Vocês são 10 milhões. 10 milhões, mais que o eleitorado do Paraguai inteiro. Uma das maiores forças demográficas adormecidas do mundo. A pergunta que eu preciso fazer em nome dele é simples. Por que vocês, nem, não criam um partido político e mudam o Brasil? Claro que sim. É a pergunta que eu fiz a vida inteira. Olhem o tamanho de vocês, jovens. 10 milhões. A elite brasileira sabe disso há séculos e organizou tudo para vocês não se enxergarem como força. A televisão, o algoritmo, o consumo individualizado, a escola que isola, tudo coordenado para que vocês acordem cansados e durmam derrotados, sem nunca se encontrarem como geração. Eu fui político. Fundei partido. Construí 500 CIEPs com o Brizola. Vi os sucessores demolirem. Eu sei como é. Mas eu te digo uma coisa que descobri na carne. O partido sozinho não basta. O partido sem projeto vira máquina.
A máquina sem coragem vira aluguel de votos. O aluguel de votos vira o Brasil que vocês conhecem. Vocês precisam de projeto de Brasil. Tem que ter coragem de propor o que ninguém propõe. Escola integral para todas as crianças. Salário mínimo decente. Demarcação indígena. Reforma agrária. Tributação dos ricos. Transporte público gratuito. Vai irritar todo mundo confortável. Vai fazer os jornais te chamarem de tudo. Mas é exatamente a irritação dos confortáveis que mede se o projeto é sério. Eu não vivi para ver, mas vocês podem viver. 10 milhões organizados ao redor de um projeto sério mudam um país do tamanho do Brasil em uma década. O que falta não é gente. É projeto e coragem. Querido Darcy, eu concordo com você no entusiasmo, mas preciso tensionar. A política partidária brasileira é a educação bancária da pior espécie. Os líderes depositam promessas nas cabeças dos eleitores, retiram votos de 4 em 4 anos e o povo continua oprimido, talvez com bandeira diferente, mas oprimido. Antes do partido, jovens, vocês precisam dos círculos. Pequenos grupos, 5 a 10 pessoas, no bairro, no quintal, na mesa de bar, no escritório do sindicato, em qualquer canto. Vocês se sentam, leem juntos, discutem juntos, descobrem juntos por que estão como estão. Quem ganha com a paralisia de vocês? Quem perderia se vocês se levantassem? Por que a escola falhou exatamente com a sua geração? Por que o seu bairro é assim? Sem essa pergunta nos círculos, vocês formam o partido, e ele rapidamente vira o que vocês detestavam. Eu vi acontecer. Vi militante de esquerda com 20 anos virar coronel populista com 50. O ego da liderança devora todo mundo que não foi formado em comunhão. Façam círculos primeiro, centenas, milhares, em todos os bairros do Brasil. Desses círculos vai brotar política real, seja partido novo, seja rede, seja o que for. Mas a política sem círculo é só máquina nova, com chefe novo. Darcy, Paulo, vocês são entusiastas. Eu vi o entusiasmo virar máquina 20 vezes neste país. Jânio Quadros foi a esperança, virou populista. Goulart foi a esperança, virou refém. A redemocratização foi a esperança, virou Sarney. Movimento depois de movimento foi a esperança e foi capturado pela própria liderança. O Brasil é o cemitério dos partidos bem-intencionados que foram devorados pelos seus próprios chefes. Por isso, jovens, eu não vou dizer não façam partido. Eu vou dizer algo mais incômodo. Não façam ainda. Formem-se primeiro como cidadãos. Estudem, aprendam método. Pratiquem participação no Conselho Municipal, no Grêmio Escolar, no condomínio, na Associação de Moradores. Adquiram competência técnica em algo concreto, para que quando entrarem na política, entrem como gente que sabe fazer alguma coisa no mundo real, não como bocas atrás de causa. A política brasileira devora os despreparados. E não é só a direita que faz isso, a esquerda também. Qualquer movimento que recebe gente sem formação acaba reproduzindo a hierarquia de quem tem dom de falar bonito. O resultado é sempre o mesmo. Alguns poucos sobem, a maioria continua embaixo, agora com bandeira ideológica para confortar a derrota. Eu defendo outra coisa. Olhem para o conceito grego de cidadania. Não a cidadania como direito de votar,
mas como obrigação de se formar para o bem comum. O Brasil não precisa de mais um partido. O Brasil precisa de uma geração que faça política sem ser política. Gente competente na sua profissão, presente no seu bairro, lúcida sobre o seu país, dura na exigência por escola pública decente. Quando essa geração existir, o partido aparece sozinho. Antes dela, qualquer partido vira mais um coxo. 3 respostas, 3 posições. Darcy diz: formem o partido com projeto. Paulo diz: antes do partido, os círculos. Anísio diz: antes dos círculos, a formação. 3 caminhos aparentemente conflitantes, mas quando se olha de longe, eles se costuram numa proposta única, que talvez seja a contribuição mais original que esses 3 professores brasileiros podem oferecer à sua geração. Não criem um partido jovem, criem uma rede. Uma rede tem 5 camadas, cada uma respondendo a um dos pensadores. Primeira camada, o círculo, de Freire. 5 a 10 pessoas no seu bairro, na sua quadra, no seu prédio. Reúnem-se uma vez por semana, leem juntos, discutem juntos, tomam consciência juntos. Essa é a célula. Sem ela, nada do que vem depois funciona. Segunda camada, a federação de círculos. Os círculos de um mesmo bairro, de uma mesma cidade, de uma mesma região, se conhecem, compartilham livros, materiais, problemas comuns, identificam o que precisa mudar localmente. Isso já é política, antes de qualquer eleição. Terceira camada, o Conselho Popular, de Darcy. Grupos de federações propõem projetos concretos, uma horta comunitária, uma escola livre, uma cooperativa, um conselho de bairro, uma assembleia popular sobre o orçamento municipal, coisas que se fazem com as próprias mãos, sem esperar permissão do Estado. Quarta camada, a candidatura local, de Anísio. Quando a rede já tem círculos sólidos, federações ativas e conselhos funcionando, ela elege candidatos próprios, começando localmente, vereador do seu bairro, conselheiro municipal, deputado estadual. A candidatura nasce da rede, não a rede da candidatura. O candidato é representante, não dono. Quinta camada, a articulação nacional. Com o tempo, redes de várias regiões se reconhecem, compartilham diagnóstico, compartilham projeto. Surge, organicamente, uma força política nacional, que pode ser partido novo, pode ser frente, pode ser nome ainda inexistente, mas surge de baixo para cima, não de cima para baixo. Surge da força orgânica de milhões organizados em células, não da inspiração de um único líder. É essa rede que pode mudar o Brasil, não um partido. Uma geração inteira que parou de esperar e começou a construir, em paralelo, o país que ela quer habitar. Os 3 professores que vocês acabaram de ouvir passaram a vida tentando construir partes dela. Vocês são os primeiros que podem juntar todas as partes. Antes de fechar, professores, uma última volta, diretamente ao jovem que nos escuta agora, deitado, com o celular na mão, achando que não tem nada a oferecer ao Brasil. O que vocês diriam? Você foi falhado por uma escola que não foi feita para te educar. Foi feita para te ocupar, te certificar e te dispensar. Mas o método existe, está nos livros. Aprender fazendo, resolver problemas reais com o que você estuda, tratar todo livro como ferramenta. Você não precisa de instituição para aplicar Anísio. Precisa de método e de honestidade. E mais uma coisa: enquanto se forma, participe do conselho do bairro,
do Grêmio, da associação. Não espere ser doutor para começar a ser cidadão. A república se constrói nos pequenos espaços primeiro. Você foi falhado por um país que sabotou todas as escolas que eu tentei construir. Isso não é desculpa, é diagnóstico. Mas o meu CIEP era escola integral porque eu acreditava que educar é tempo. Tempo demorado, com presença, com cuidado. Você tem 8 horas no quarto que poderiam ser 8 horas de educação real. E mais, comece a sonhar o Brasil que você quer. Não me venha com sonho pequeno. Sonhe o Brasil dos seus filhos. Escreva esse sonho. Discuta esse sonho com 5 amigos. Em 10 anos, o sonho vira programa de governo. Em 15, vira lei. Em 20, vira realidade. Mas só se começar a ser sonhado agora, em voz alta, sem medo de ser ridículo. Você foi falhado por uma educação bancária. Mas você tem uma vida, um bairro, uma família, uma língua, uma experiência. Tudo isso já é matéria-prima da sua educação. Não precisa de instituição. Precisa de 5 amigos, uma mesa, um livro por mês e a disposição de não fingir que sabe quando não sabe. E quando vocês começarem a se reconhecer como geração, porque vocês vão se reconhecer, vocês vão descobrir que não estão sozinhos. Vocês são 10 milhões. Ninguém liberta ninguém. Ninguém se liberta sozinho. Os homens se libertam em comunhão. 4 compromissos para os próximos 90 dias. 4, porque a educação precisa virar ação, e a ação precisa virar rede. 1. O Círculo, de Freire. 5 pessoas, uma vez por semana, 2 horas, um livro por mês, sem professor permanente. Cada um lê, traz dúvidas, conecta com a própria vida. Em 1 ano, vocês terão feito o que 2 anos de faculdade ruim nunca fariam. 2. O CIEP Interior, de Darcy. Dedique 8 horas por dia para a sua própria educação. 4 horas de leitura, escrita ou estudo. 2 horas de prática física, 1 hora de algo manual ou criativo. 1 hora de convivência presencial real. Em 90 dias, você terá o equivalente a um semestre de escola decente, dentro de você. 3. O Método, de Anísio. Conecte tudo o que você estuda à vida real. Não estude de cabeça, aprenda fazendo, resolva problemas reais. Se está lendo psicologia, observe a sua família. Se está lendo economia, analise o seu orçamento. Tem que servir. Se não serve, repense. 4. A rede. Identifique outros círculos no seu bairro, na sua cidade, no seu estado. Conectem-se, compartilhem livros, problemas, propostas. Em 6 meses, comecem a propor projetos concretos para o seu lugar. Uma horta, uma biblioteca livre, uma assembleia de moradores. Em 2 anos, considerem apresentar candidaturas locais nascidas da rede. Em 5 anos, articulem-se nacionalmente. Não pulem etapas. A rede é a infraestrutura. Sem ela, qualquer partido fundado é castelo de areia. Acordar com Freire, construir com Darcy, aplicar com Anísio. 3 professores brasileiros que fracassaram oficialmente e venceram secretamente, porque o que eles ensinaram está disponível para qualquer um que tiver a teimosia de pegar. Anísio Teixeira morreu em 1971, caindo num poço de elevador num Brasil que ele queria educar e que preferiu desaparecer com ele. Darcy Ribeiro e Paulo Freire morreram no mesmo ano, 1997, com 3 meses de diferença, vendo a maior parte da sua obra desmontada pelos sucessores. Os 3 foram derrotados em vida, mas os livros continuam impressos. Os métodos continuam testáveis. A república que eles sonharam ainda pode ser construída em escala menor, começando pelo seu bairro, pelo seu quarto, pela sua mesa. E quando milhões de mesas, milhões de quartos,
milhões de bairros estiverem ligados em rede, a república deles, enfim, será. Vocês são 10 milhões. Os 3 professores estão mortos, mas vocês estão vivos. Façam, Para quem quiser continuar de onde os 3 pararam, uma lista de obras. Paulo Freire, Pedagogia do Oprimido, de 1968, e Pedagogia da Autonomia, de 1996. Darcy Ribeiro, O Povo Brasileiro, de 1995, e A Universidade Necessária, de 1969. Anísio Teixeira, Educação não é privilégio, de 1957, e Educação no Brasil, de 1969. Devagar e sempre, sem atalhos, só passos. Nunca esqueça, o destino a gente descobre andando. Aqui foi o Burrinho Esforçado. Até o próximo passo.